Bom dia, bem-vindo ao meu canal geografiaonline.com.br, um canal de temas relacionados à geografia, certo? Vídeo 166 e hoje a resenha é sobre o livro Metamorfoses do Espaço Habitado, do professor Milton Santos. Então, no capítulo 2, o professor faz o seguinte questionamento: um período técnico-científico, ele faz esse questionamento que hoje para nós não tem tanto sentido, mas no período era um questionamento bastante profundo. Por quê? Porque antes da Segunda Guerra Mundial havia um embate, mas um pouco antes não havia embate nenhum entre a ciência e a técnica. Sim, a ciência era o carro-chefe do processo de desenvolvimento da humanidade. Os grandes cientistas eram aclamados como os grandes detentores da salvação da humanidade, porque por meio dele grandes descobertas relacionadas ao corpo humano, ao universo, átomos, vieram à tona e ajudaram a compreender melhor a realidade humana. Então a ciência ela imperava nesse período, certo? Então o foco principal da ciência é a descoberta. Então se você for lá em qualquer site lá, vai estar a seguinte definição sobre ciência: a ciência é o esforço para descobrir e aumentar o conhecimento humano de como o universo funciona. Então tá aqui, bem simples. É o esforço para descobrir e aumentar o conhecimento humano. Então nesse período a ciência, era o carro-chefe da humanidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, e esse embate já vinha acontecendo de maneira esporádica, o conhecimento técnico, mas esse muito mais ligado ao capitalismo do que ao Estado e à sociedade como um todo. Na Segunda Guerra Mundial, esse embate chegou no auge. Então nós vimos o que é ciência, agora vamos ver o que é técnica. A técnica nada mais é do que a produção de ferramentas e condições para uso específico. Então nós já vimos no vídeo anterior que a técnica demanda uma lógica anterior. A técnica demanda um uso, um precedente, certo? Enquanto na ciência a descoberta precede o uso, então o importante é descobrir. O que nós vamos fazer em relação ao conhecimento do átomo? Não sei. Vamos estudando aí e o negócio é curiosidade e apresentar as descobertas para a sociedade como um todo. Isso se refere ao corpo humano, ao universo, aos átomos. A técnica já não. O uso precede a descoberta. Então, o conhecimento técnico, ele quer saber para que ele vai utilizar aquilo. Previamente. Então hoje, as empresas, as corporações, o próprio Estado não investe em algo se não souber o uso previamente. Então se eu vou lá no coronavírus e quero fazer uma investigação sobre o coronavírus, eu não quero saber o funcionamento. Eu estou atrás do remédio para vender, da vacina. Isso ocorre em todos os setores. O uso precede a descoberta. Então, quanto nós vamos ganhar com isso? Eu vou investir 1 milhão, o potencial ganho dessa descoberta vai gerar 2, 3 milhões, porque senão eu não vou investir nisso. Então, a ciência e a técnica tiveram um embate. E é a Segunda Guerra Mundial que define a predominância, a hegemonia da técnica sobre a ciência. E o evento que marca essa guinada fundamental e inquestionável é justamente o evento da bomba nuclear. Então, era um experimento científico? Sim. O primeiro momento de pesquisas mais aprofundadas sobre o átomo se deve às curiosidades e questionamentos que a ciência tinha em relação ao átomo. Mas no meio do processo, o elemento técnico entra. E ele entra e faz uma guinada. Puxa, estude o átomo que nós podemos fazer uma bomba atômica. Então ali há um embate. Não há cenário melhor para você compreender isso do que o cenário do Incrível Hulk, ou do personagem Hulk.
Então você tem ali o Banner, né, que é o cientista, esse cientista que precede o império da técnica, e ele está estudando os raios gama, né, que é ligado à área nuclear, e ele quer compreender como os raios gamas funcionam para poder curar doenças. Então ele é o cientista, a feição do cientista, a cabeça do cientista, o bem da humanidade. Então ele não sabe ainda para que serve esses raios gamas, mas ele sabe que a humanidade pode fazer uso dela de maneira pacífica. Paralelamente a isso, tem o General Ross, que é o fruto, né, dessa mentalidade da técnica, que quer saber para que serve os estudos referentes a raios gama. E ele questiona o tempo todo se isso dá para fazer uma bomba ou não. O intuito dele é ter uma bomba. Então é um general, é do exército, ele quer derrotar o inimigo. A mesma mentalidade que tem os capitalistas. Os capitalistas veem os concorrentes como inimigos, eles devem ser derrotados. É a tal da mentalidade da competitividade. Então, se formos ali no Wikipedia, né, vou ler um trecho aqui, tá aqui, ó. Antes de testar a bomba gama, Bruce estava em uma reunião com os militares explicando o que poderia ser tirado de proveito da bomba gama, destacando que ela poderia iniciar uma era de paz e harmonia. Porém, o General Ross estava ignorando o que Bruce estava dizendo e queria apenas saber se a bomba teria serventia como arma. Enquanto questionavam, Tony Stark chegou e garantiu que o invento de Bruce estava perfeito, porém que não tinha a potência para ser uma arma. Ross e outros militares presentes se enfureceram e questionaram Bruce acerca disso. Bruce disse que seu objetivo não é usar a radiação gama para destruir, mas sim usá-la para curar doenças. Então essa é a cabeça do cientista, a cabeça da ciência contra a técnica dos generais. Então esse embate você vê muito claro nesse contexto do personagem Hulk. Tony caçoou do que Bruce disse, e isso fez os dois iniciarem uma discussão. Mais tarde, em um quarto de um hotel onde Tony estava hospedado, ele pediu a Bruce permissão para fazer melhorias na bomba gama, o que Bruce não quis. Após terem discutido, Bruce deixa o quarto de Tony, sem Bruce saber, faz algumas alterações na bomba gama que fariam atingir o potencial para ser uma arma. Então veja bem, o cientista ele é pressionado entre resultados, né, no sentido técnico, ou seja, para que serve isso, e o Tony representa aquele capitalista ainda que não decidiu se está do lado da ciência ou se está do lado da técnica. Então esse contexto é muito claro aí nesse contexto do Bruce, né? No contexto do Hulk. E você vê claramente a opção do Estado, o Estado que antes era partidário da ciência, gradativamente a partir da Segunda Guerra Mundial, tomando partido pela técnica. O Estado virou tão competitivo quanto uma empresa capitalista. Ele quer ganhar, estar à frente dos outros estados. Então a ciência literalmente é deixada em segundo plano, quando não extinta em alguns casos, para dar lugar à técnica. Então esse é o questionamento do Milton Santos, né? Quando nós lemos aqui um período técnico-científico, ele vê se há possibilidade desses dois caminharem juntos. A técnica e a ciência, é possível que elas caminhem juntas? É meio questionável. Então ele diz lá no finalzinho: ora, tudo isso só foi possível porque o trabalho científico foi praticamente colocado a serviço da produção. A ciência tem, doravante, um papel produtivo, ou seja, a ciência foi subordinada à técnica. Da mesma maneira aí que a gente vê o Bruce, o Hulk, sendo subordinado, a ciência sendo subordinada à técnica. E depois a gente sabe o resultado, ele vai fazer essa experiência, né, é atingido pelos raios gama e ele próprio vira uma arma. Então nesses dois personagens em um,
você vê a luta entre técnica e ciência. Então o Banner é o cara que quer a ciência, né, que é o bem da humanidade, ele luta para curar doenças, e o Hulk é uma arma letal. Hulk esmaga, essa é a técnica. Então, inclusive até na onda dos Vingadores, o Hulk é usado como uma arma. É a arma secreta. Quando tudo começa a dar errado, eles colocam a arma lá, que é o Hulk. Então, esse é o questionamento. Então, se você olhar, tem vários conflitos de cientistas em relação à técnica. Isso é muito comum em filmes. O cientista que quer fazer algo para o bem da humanidade e o militar, o técnico, o capitalista que oprime esse cientista para ele fazer um uso técnico da descoberta dele. Ok? Não se esqueçam de avaliar a aula, pessoal. É muito importante a avaliação da aula. Se você dá o like ou dislike, eu sei se eu fui claro ou não nas minhas colocações e consigo fazer uma correção para as próximas aulas, ok? No mais, tem mais conteúdo no meu site geografiaonline.com.br. Até o próximo vídeo.